Aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual Online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Olá, saudações fraternas a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou a Vânia e com muita alegria, hoje nós estamos fazendo um especial de Natal. E nós escolhemos para ilustrar as nossas colocações, as nossas reflexões acerca dessa data tão importante para todos nós, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição 47, Crônica do Natal. O espírito que Nola deu foi Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos. Então vamos lá. Desde a ascensão de Herodes, o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador, que viria, enfim. Nós já vimos isso na parte histórica, notícias históricas do Evangelho, que Herodes, então, chegou à condição de imperador com o apoio dos romanos, mas as Sagradas Escrituras já diziam que chegaria o Salvador. Então, havia uma expectativa por parte de todos, quem é que viria, como ele viria, né? Então, muita curiosidade, muita empolgação cercava as pessoas que moravam em todas as regiões. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Então, quem viria, esse Salvador que viria, ele chegaria num carro de triunfo, o carro da vitória. Qual que era esse carro na época dos romanos, né? Era um carro puxado por cavalos e todo enfeitado, adornado com desenhos, né? E isso refletiria a
condição importante desse Salvador, porque ele iria conceder ao povo escolhido, aos judeus, a terra prometida. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos de Israel, preparavam-lhe oferendas em diversas nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia, na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma. A que reforma se referia, irmão X? Àquela época, esperava-se que, com a chegada do Salvador, aconteceriam aquelas mudanças que mudariam a posição dos judeus diante do Império Romano, porque os judeus tinham que pagar impostos por tudo que saía e por tudo que entrava em Roma. E eles consideravam essa cobrança desses impostos abusiva. Então, isso criava insatisfações e, às vezes, até rebeliões entre eles e os soldados romanos. E mãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Então, a chegada do Salvador, do Redentor, de Jesus, era muito esperada em todos os aspectos, né? Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia, tapetes primorosos eram tecidos em Damasco, vasos finos eram importados de Roma, perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes. E filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas homenagens ao celeste renovador. Então, vejam, houve uma movimentação muito grande de todos, negociantes, da população, daqueles que viviam no deserto, para que homenageassem a chegada do celeste renovador, o renovador do céu. Tudo era febre de expectação e ansiedade, de espera, de expectativa. Palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados, touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha brilha no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para o seu berço de luz. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu, mas nem príncipe, nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles também. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ali, na estrebaria singela, então ele e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino
que desceu da glória à manjedoura, reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, em sua magnificência divina, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito de Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu! E o mestre de amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Belíssima crônica de Irmão X, não é verdade? Então, esse texto nos chama a atenção que, em várias partes, o autor espiritual relata, conta a movimentação em torno da chegada do Mestre Jesus, né? Referindo-se a ele, ao celeste renovador, ao benfeitor, ao Salvador. Mas destaca-se a variedade de preparações relacionadas a coisas materiais. Falou-se em reconstrução de palácios, os pomares e vinhas eram cuidadosamente podados, touros, carneiros, cabras e pombas eram tratados com cuidado, esperando, né, a festa com muita carne, com muito vinho, né? A preparação das pessoas com roupas, presentes vindos de várias partes do mundo, homenagens sendo preparadas. Então, houve uma movimentação intensa no que se refere aos cuidados com a aparência das coisas e de pessoas. Mas o emissário divino chegou numa noite espessa, numa estrebaria, cercado de pastores humildes, cercado de camponeses que trouxeram peles surradas, mulheres pobres que doavam o seu leite alvo. E aí, nós vamos trazer esses fatos para os dias de hoje. Mais de 2000 anos desde a vinda de Jesus. E como nós estamos comemorando a data? O que é o Natal? Natal lembra natalício. O que é natalício? É o nascimento. Então, como é que nós estamos homenageando o aniversariante? Infelizmente, a maioria ainda acha que homenageá-lo é refastelar-se em mesas suntuosas, em bebidas, em excessos de toda natureza, em roupa nova, em coisas materiais. E aí, vamos pensar, é isso que realmente Jesus espera de nós? São esses presentes que o aniversariante gostaria de receber? Por que não, nesse dia em que comemoramos o nascimento de Jesus, que veio nos trazer a lei de amor,
que se sacrificou por nos mostrar o seu evangelho, que foi explicado, comentado, exemplificado e vivido. Vamos usar de moderação. Vamos evitar os excessos de qualquer natureza. Felizmente, há até aqueles que, na noite de Natal, de 24 para 25, deixam os seus lares e vão ao encontro daqueles que estão acamados nos hospitais, daqueles que estão nas ruas, moram nas ruas, daqueles nas rodovias, os andarilhos, daqueles em favelas, assentamentos, etc. Vão-lhes levar roupas, alimentos, música, alegria, um abraço fraterno, um sorriso amoroso, um aperto de mão. São esses os presentes que agradam Jesus. Deixarmos o nosso egoísmo de lado, a nossa preocupação excessiva com as coisas materiais, e irmos ao encontro daqueles que nada têm. Porque Jesus já disse: todo aquele que vestir-lhes, todo aquele que os alimentar, é a mim que estáis fazendo. Então, cabe essa reflexão. E nós precisamos trazê-la para as nossas instituições. Porque há instituições que se mobilizam em comemorar o Natal ou associar o Natal a presentes, a uma cesta básica mais poupuda, a quitutes e tudo mais. E aí nós perguntamos: esse é o Natal de Jesus ou é o Natal de Papai Noel? Qual é que nós queremos homenagear? Qual é que nós queremos agradecer? Cumpre essa reflexão que nós a façamos com seriedade, para que no ano vindouro nós tenhamos outras prioridades. As prioridades de cuidar mais do nosso espírito, as prioridades de aproveitarmos melhor as oportunidades que nós temos de fazer o bem, de progredir, de aperfeiçoar as nossas virtudes. Elementos esses que, com certeza, nos trarão mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, mais felicidade, mais alegria. É isso que nós queremos. Então, amigos, que Jesus nasça em nossos corações para que nós possamos expandir essa centelha divina que nós temos dentro de nós em favor do próximo. E o próximo, primeiro, é dentro de casa, é no grupamento familiar, que nós possamos ser envolvidos por essa onda de paz, de amor, de alegria que toma conta do planeta Terra nesse período, e abracemos aqueles com os quais nós temos alguma diferença, que perdoemos as ofensas recebidas, que tenhamos pensamentos positivos de alegria, de otimismo, de esperança, de fé durante todos esses dias, porque isso nos faz sentir renovados, acalentados, acolhidos para os desafios vindouros. A nossa palavra é palavra de gratidão a Deus e a Jesus por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado, de trabalho no bem, e que todos nós possamos cada vez mais vibrar dentro de nós, deixar vibrar esse sentimento que nos eleva junto ao Pai,
Um grande abraço a todos e um Feliz Natal. Olá, queridos irmãos. É assim, né? Chega esse mês de dezembro, nós já estamos sentindo as vibrações do Mestre mais próximo de nós. A espiritualidade nos ensina que ele realmente se aproxima de nós com as suas sublimes energias. Por isso, passamos a sentir esses sentimentos mais fraternos, que a Vânia falou de reconciliação, né? São inspirações divinas que o Mestre nos traz. Para ilustrarmos essa abençoada confraternização de hoje, vamos à leitura do capítulo 180 do livro Fonte Viva, Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Natal. Começa com Lucas, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É essa paz que o Mestre sempre nos passou. E aí começa, irmão. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Então, façamos uma reflexão, né? Como a leitura que a nossa querida Vânia fez. Os judeus aguardavam um Salvador que os tirasse do jugo romano. Mas não foi esse o propósito do Mestre, não é? O propósito dele era o amor e a paz entre os homens. E assim, prossegue Emmanuel, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Anátema é excomunhão. Eles usavam muito esse termo quando queriam excomungar alguém. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Então, Jesus veio nos trazer a justiça de Deus, não do Deus punitivo, mas do Deus amoroso, que não nos pune. Na realidade, nos dá oportunidades regenerativas na presente existência, ou, se não houver tempo, em reencarnações futuras. Aí prossegue, irmã. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante,
a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, que era uma cidade do Líbano, né, meus irmãos? Lá no mar Mediterrâneo, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundícia. Vamos dar uma paradinha aqui para refletirmos. Então, o mestre nos trouxe, não é, a doutrina do amor, da benevolência, da indulgência, do perdão, da caridade para com o próximo. Não é verdade? E a sublimidade disso é no que ele exemplificou. Não é verdade, meus irmãos? Então, nosso querido mestre, ele exemplificou quando ele acolheu Zaqueu. A sua trajetória entre os homens foi toda de exemplificação. Zaqueu, que era funcionário do império, né? Cobrador de impostos, que enriquecera nesta função. Então, ele era muito mal visto pelo povo judeu, porque ele cobrava os impostos prestando serviço aos romanos, que ali dominavam o território, né? Mas Zaqueu, sabendo da notícia da chegada desse Salvador, né? Ele queria conhecê-lo. Como ele era muito pequenininho, ele subiu na árvore, numa figueira, para ver Jesus. E quando Jesus o avistou, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar em sua casa. Meus irmãos, isso foi um grande ensinamento para os discípulos que seguiam Jesus, porque eles, como judeus, não gostavam dos cobradores de impostos. Mas o mestre ali já lhes deu uma lição. Todos precisamos de indulgência, de oportunidades. Todos nós. Jesus também abraçou Mateus, que era um outro cobrador de impostos, como seu discípulo. E hoje, muito do que o Evangelho de Jesus chegou até nós foi através do trabalho incansável de Mateus, que tudo anotava daquela convivência diária, não é? Ele não condenou a mulher adúltera, não é? Mas, ao contrário, ele colocou para aqueles que a estavam querendo apedrejar em praça pública, agachando-se no chão, que cada um deles tinha imperfeições, conforme ele ia escrevendo no chão. E aí eles todos foram se retirando. E ele falou para ela: cadê os seus acusadores? Aí ela disse que tinham ido todos embora. Não te julgaram? Não, foram embora. Então ele falou: também não te julgarei. Mas olha o que ele disse: vá e não peques mais. Então, ele promoveu curas, tanto para o pobre, para aquele que estava relegado ao vale, né, dos leprosos em Jerusalém, quanto ao filho do centurião. Então, ele tratou os seus irmãos, filhos do pai maior, com igualdade, amando ao próximo como a si mesmo. Nem anátema, né, contra o gentio inconsciente. Ele sabia que no tempo certo o evangelho entraria nos corações dos homens, daqueles que ainda não conheciam.
no tempo de Deus. E foi assim que o seu evangelho pregado na pequena Palestina expandiu-se para o mundo. Mesmo Pedro, o tendo negado 3 vezes, não é? Por quê? Para se prevenir no momento de exposição ao perigo do sinédrio, não é? Mas Jesus já prevenira ele que ele faria isso. Ele não entendeu aquilo, ele não concebia que fosse negar Jesus, porque Jesus sabe que todos somos imperfeitos, necessitados de oportunidades para provar o nosso amor ao próximo e por ele. Então, ele falou para o Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro foi aquele, né, que chefiou o movimento dos primeiros cristãos, ao lado de Tiago, né, na Casa do Caminho. O algoz seria mais digno de piedade. Jesus exemplificou isso até o momento extremo, pedindo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele não condenou o criminoso. Ele estava ladeado na cruz por 2 criminosos, mas o Dimas, o bom ladrão, que arrependeu-se ali, ele falou para ele, fez a promessa que o Dimas estaria com ele no paraíso, porque é o primeiro passo para a nossa alma. O nosso autoaprimoramento é o arrependimento. E assim, Jesus exemplificou até o momento extremo, quando ele diz que em Jerusalém, né, o Emmanuel diz, que em Jerusalém os enfermos não seriam mais relegados ao abandono nos vales da imundície. A gente tem um exemplo no livro Paulo e Estevão, quando é citado que o rabino judeu Gamaliel ficou impactado quando ele foi à Casa do Caminho e viu que lá estavam abrigadas pessoas enfermas, inclusive pessoas com hanseníase, enquanto o judaísmo os relegava ao Vale dos Leprosos. E aí, continua Emmanuel, né, para finalizar o texto. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Então, meus irmãos, a sublimidade do amor de Jesus tolera, perdoa, não é? É paciente em qualquer situação. E é esse amor ao próximo que ele espera de nós. É esse amor que ele exemplificou, é que ele espera que nós possamos multiplicar o nosso convívio com os nossos irmãos em caminho, não é verdade? Vibremos, então, na paz do Senhor Jesus, e assim estaremos cumprindo o objetivo para que Ele veio aqui, para nos ensinar. Assim, a gente vai terminar com um lindo texto de Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica de Natal, intitulado Algo Mais no Natal.
Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música do coração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. É isso, meus irmãos, que a paz e o amor do nosso Divino Mestre se expanda por todos os homens, que as guerras possam ter fim. É o presente que pedimos a Deus, a Jesus. Misericórdia desses teus filhos, que eles possam seguir os exemplos deste Espírito mais iluminado que aqui veio para nos exemplificar o amor. Muita paz, meus irmãos. Um Natal abençoado para cada um de vocês, para todos os seus familiares, para o nosso país e para o mundo. Fraternal abraço a todos vocês e agora passo a palavra para o nosso querido senhor Hernandes para a magnetização da água. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, agora é hora de elevarmos nossos pensamentos numa prece final de agradecimento do nosso Evangelho especial de Natal. Agradecemos a espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, aqui está presente como amparadores de luz. Ao nosso sublime homenageado, mas, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente que a alegria dos pastores galileus, a doçura de Maria e a firmeza de José sejam
os sentimentos a vibrarem em cada um de nós, para fazerem de nossos corações uma singela manjedoura acolhedora de Jesus, que tudo sabe, que tudo vê e que perfumará com o aroma de sua presença o íntimo de nossas almas. Envoltos nesse propósito, é que pedimos a devida permissão ao nosso Pai Maior para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje, dando todos juntos. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Feliz Natal.